6 horas e 44 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e vamos falar de um assunto de saúde. Nessa semana, dia 30 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença, ainda pouco conhecida pela população, atinge 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo mostram os dados da Federação Internacional de Esclerose, sendo a sua maioria em mulheres, na faixa etária de 20 a 50 anos. Só no Brasil são mais de 40 mil casos, de acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E a grande dificuldade está justamente na falta de informação sobre essa doença, já que a população desconhece os sintomas e tratamentos. Por esse motivo, é tão importante a gente fazer esse alerta sobre o assunto. E para esclarecer mais e tirar as suas dúvidas sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a neurologista Thaisa Abraim. Seja muito bem-vinda ao programa Ótimo Dia. Obrigada, bom dia. A doença é uma doença que pouco se sabe, né? A gente começa a falar mais dela quando tem um diagnóstico na família ou de alguém próximo. Vamos começar primeiro explicando o que é a esclerose múltipla. Sim, a esclerose múltipla é uma doença crônica, ela é inflamatória, causada pelo próprio corpo da pessoa, né? As células de defesa começam a atacar os neurônios da pessoa, então ela não é uma doença infecciosa, não é contagiosa, embora ela tenha uma base genética, não costuma ser uma doença hereditária, como a gente fala. Então, é um acontecimento que pode acontecer com qualquer pessoa da família, sendo mais comum no sexo feminino mesmo. Então, qualquer pessoa pode desenvolver a esclerose em algum momento da vida? Sim, mas a esclerose ela é mais comum em pacientes jovens, como você mesmo falou, abaixo dos 50 anos. A forma mais comum, que é a que aparece em surtos, ela tem um pico de incidência abaixo dos 30 anos. E é aí que está o grande problema da doença. Acomete aquela faixa da população que é altamente produtiva e que pode ficar com dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, ser sustento da sua família, e por falta de conhecimento, muitas pessoas não têm acesso ao tratamento que poderia retardar a evolução da doença. A doença é mais comum em mulheres, mas existe algum outro público que está mais suscetível a desenvolver, algum grupo de risco, algum hábito de vida que pode favorecer o desenvolvimento? Não, não existe. O que a gente sabe é que pessoas que já têm outras doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, que são doenças mais divulgadas e mais comuns, são pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver uma segunda doença autoimune por conta do mecanismo de início da doença. Mas não existe um comportamento de risco para desenvolvê-la. O sexo feminino é mais acometido na forma mais comum, que é a forma em surto-remissão, mas nós temos outras formas de evolução da doença menos comuns que afetam igualmente os dois sexos. Tem alguma causa específica? Não. A gente viu que em alguns casos pode haver um desencadeamento da doença por infecções virais, mas não é o vírus que causa a doença. Ele ativa o sistema imunológico e aquela pessoa que já tinha uma tendência a ter a esclerose múltipla, ela tem o primeiro surto por conta disso. Quem tem esclerose múltipla sente o quê? O que acontece a partir do momento que há o diagnóstico, a partir do momento que a doença começa a se manifestar? Então, ela pode dar qualquer manifestação do sistema nervoso central. Na forma mais comum, que é a forma que dá em surto e remissão, ou seja, a pessoa tem várias crises de sintomas que melhoram totalmente ou parcialmente, ela fica um tempo bem e mais na frente ela pode ter um outro episódio. Nessa forma que é a mais comum, o que se notou que os sintomas mais característicos são alteração visual, em geral em um olho só, turvação visual, que dura mais de 24 horas e que aparece de forma súbita, instalação aguda, ou sintomas sensitivos, né? Dormência, formigamento, que não segue um território vascular clássico, porque a pessoa vai dizer, mas como é que eu vou saber que eu não estou tendo um derrame e sim um surto de esclerose? Primeiro nós temos a faixa etária, que é uma doença mais comum em jovens, coisa que o derrame não é, tudo bem. E nós temos também o tempo de instalação que, assim, é agudo, mas não é tão rápido quanto o do derrame, que acontece em alguns segundos.
Em geral, o surto da esclerose leva algumas horas para se instalar, mas ele tem que durar mais de 24 horas, tá certo? E a gente começa a ter melhora após um mês. Então, nessa forma, o mais comum são sintomas sensitivos e alteração visual. Mas nas outras formas, nós podemos ter acometimento medular, com inflamação da medula e os mais diversos sintomas. Então, começou a ter alguma coisa diferente, tem que procurar o médico, porque senão você vai ficar imaginando mil coisas que podem ser ou não surto de esclerose múltipla. Inicialmente, o que é mais comum? Este problema na visão ou tem alguma outra coisa? Porque, como é uma doença que pode acometer qualquer pessoa nessa faixa etária, a gente tem uma certa dificuldade de saber o que está acontecendo com a gente, né? E a partir do momento que a gente fala, por exemplo, em dormência, esse tipo de coisa, qualquer pessoa que sinta uma dormência já vai poder imaginar que está com esclerose. Tem algo mais comum? É repetido a quantidade de vezes que acontece esse tipo de situação com uma frequência próxima? Sim, classicamente, para você diagnosticar a esclerose múltipla, você tem que ter evolução dos sintomas no tempo e no espaço. Então, a pessoa não vai ter só um episódio daquele e nunca mais ter nada. Isso vai acontecer em outros momentos, tem que ter um intervalo de 30 dias entre um surto e outro. E como eu falei, é um sintoma que dura mais de 24 horas. Então, vamos supor, hoje a pessoa acordou com uma dormência do braço e ela não sabe se é porque ela dormiu em cima do braço, se é um surto de esclerose. Quando é compreensivo, por exemplo, dormir em cima do braço, é uma coisa que melhora ao longo do dia, com movimento, a pessoa fica bem. No surto de esclerose, isso não acontece. Pode fazer massagem, pode fazer movimento, aquele sintoma vai permanecer por mais tempo. Então, é aí que vem o sinal de alerta. A doença tem cura? Não, a doença não tem cura. Ela tem tratamento. Tem se divulgado muito tratamento com célula-tronco, inclusive porque tem uma atriz conhecida no Brasil que foi diagnosticada e disse que fez tratamento com células-tronco. Infelizmente, ele não cura, ele consegue melhorar um pouquinho os sintomas e retardar a evolução, mas nós temos inclusive pacientes no Amazonas que acompanham no ambulatório que fizeram o transplante, mas que após 5 anos voltaram a ter novos surtos. Então, ainda não há cura para essa doença. E é uma doença degenerativa? O quadro é regressivo? Você, por exemplo, se avançou a doença de certa forma, ela volta a regredir ou depois de alcançar determinado estágio da doença, vai ficar daquele jeito? Sim, na forma surto-remissão, que é essa mais comum, a pessoa inicialmente tem um surto e depois melhora totalmente desse surto, ela fica bem. Com o passar dos anos, ela passa a adquirir algumas sequelas de cada surto que ela tem. Daí a importância de usar o tratamento, porque o tratamento ele diminui a chance de sequela do surto e diminui a quantidade de surto. Então, a qualidade de vida do paciente vai ser muito melhor. É possível ter uma vida normal ou a partir do diagnóstico é necessário fazer algumas adequações, como, por exemplo, dirigir, estar sozinho? Aí vai depender do tipo de sintoma que você tem. Para a maioria dos casos, durante muitos anos, a pessoa leva uma vida normal, tomando remédio. Mas existem casos e casos. Aí só o médico vai poder dizer qual a chance que você tem de levar uma vida totalmente normal e até que ponto você vai ter que adaptar o seu dia a dia. Mas é possível, em muitos casos, que a pessoa leve uma vida normal, sim. Para quem está acompanhando e de repente se encaixou em algum desses sintomas, qual especialista que deve ser procurado? Neurologista. Nós temos vários especialistas neurologistas, nós temos um ambulatório de referência em esclerose múltipla, que é referência aqui do Amazonas e da região norte, que acontece no ambulatório Araújo Lima. Inclusive, os pacientes que acompanham com médicos particulares, convênio, eles acabam sendo cadastrados nesse ambulatório também para ter acesso à medicação que é fornecida pelo governo. Hoje o tratamento é bancado pelo SUS, Sim, integralmente? Sim, o SUS banca o tratamento dessa doença. Inicialmente procura direto o ambulatório Araújo Lima ou pode ir em qualquer outra unidade e depois ser encaminhado? Vai a qualquer outra unidade. Se você quiser procurar um clínico, pode. Um clínico geral vai saber identificar os sintomas de alerta e vai encaminhar você a um neurologista. Aí de lá, fazendo o diagnóstico, será encaminhado ao ambulatório de referência no Araújo Lima. Tessa, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Bom.
Recebi a Thaís Abraim, que é neurologista, falando sobre a esclerose múltipla, uma doença degenerativa, neurológica, que vem sendo discutida para que a gente possa saber mais e ter uma vida mais normal as pessoas que tiverem esse diagnóstico, e o diagnóstico precoce sempre ajuda em qualquer tratamento, né? São 6h54, eu tenho informações do trânsito. Vamos lá para a Avenida Brasil, tem uma situação que aconteceu ainda há pouco, olha só, uma carreta tombou, me parece que ali é madeira, né? É madeira que, pallets, né? Um caminhão que estava transportando pallets, acabou de tombar. Isso daí é na Avenida Brasil, ali nas proximidades da entrada da Avenida das Torres. A gente observa que já tem ali um agente de trânsito para orientar o condutor. A pista está estreitada, né, permitindo a passagem de apenas um veículo por vez. E olha como está o trânsito, bem complicado, é no sentido Ponta Negra. Quem está na Avenida Brasil indo para a Ponta Negra, o trânsito está bem lento, está bem complicado, então atenção nesse momento, condutor, você que está indo nesse momento para a Ponta Negra, enfrenta dificuldades por conta dessa situação aí, do tombamento dessa carreta. E esse é um trabalho que vai demorar muito, né? Vai levar um tempo considerável para que esse veículo seja retirado daí, bem como a carga. A gente ainda não tem informação do que possa ter provocado esse acidente ali naquela área. O nosso repórter cinematográfico está acompanhando essa situação, é o Alex Gomes, né? Está aí com o nosso drone e a gente trazendo para você as informações em tempo real. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes sobre essa dificuldade, né, que o condutor está enfrentando na manhã de hoje aí na Avenida Brasil, ali nas proximidades da sede do governo, né, onde esse caminhão tombou. E no próximo dia 7, Arquidiocese e Caritas vão realizar mais um Grito dos Excluídos. E para este ano, o evento vai abordar as denúncias dos direitos violados e reivindicação de políticas públicas. Com o tema Vida em Primeiro Lugar, por Direitos e Democracia, a luta é todo dia, a ideia do Grito dos Excluídos 2017 é chamar a atenção dos governantes e da sociedade para problemas como a falta de segurança, desemprego e o transporte coletivo. A gente quer trazer nesse grito são esses clamores, né, das coisas que está faltando para a gente, para que a gente possa ter esse assistencialismo, né? A concentração vai ser na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O bairro é um dos mais atingidos pela violência em Manaus. O ponto alto do evento vai ser a leitura da mensagem do Papa Francisco, que esse ano trata sobre o direito ao trabalho e à moradia. Para que a sociedade possa refletir e as autoridades possam atender a necessidade que é necessária para que a população amazonense possa viver melhor. De acordo com o arcebispo de Manaus, o Grito dos Excluídos, além de denunciar os problemas sociais, ainda aponta alternativas para resolvê-los. Há grupos da sociedade que estão completamente excluídos do processo de participação na sociedade. Não tem voz e nem vez. Então, esse momento é o momento deles, de dizerem as coisas, né? E ontem, representantes das Nações Unidas para Refugiados visitaram um dos acolhimentos provisórios de indígenas venezuelanos da etnia Warao. Eles verificaram as condições de moradia e deu orientações aos abrigados. A visita ocorre quase uma semana depois que o Ministério Público pediu esclarecimentos à Prefeitura sobre os R$720 mil repassados pelo governo federal para pagar aluguel dos imóveis, que até o momento não foi pago. A visita foi a uma das casas de acolhimento localizada no centro de Manaus. Aqui vivem provisoriamente 45 índios venezuelanos da etnia Warao. Estou visitando Manaus junto com a nossa equipe para familiarizarmos com tudo que tem sido feito já, um grande trabalho, e aproveito para parabenizar não só as autoridades a todos os níveis, mas sobretudo a população de Manaus, que tem muito bem acolhido a essa população venezuelana tão necessitada, que está chegando numa situação humanitária muito séria. No total, cerca de 250 indígenas venezuelanos estão incluídos no plano emergencial da Prefeitura, mas o benefício vai até novembro deste ano.
para legalizar a permanência e, além da legalização da permanência, fazer um trabalho de inserção no cadastro único para que eles tenham acesso a programas sociais, que é justamente fazer a previsão da autonomia deles, do protagonismo, porque após esses 6 meses nós não temos a garantia de que haverá continuidade do repasse do recurso pelo governo federal. Atualmente, 5 abrigos provisórios estão sob responsabilidade da Prefeitura. Nesta semana, o Ministério Público Federal apurou a denúncia de que o aluguel dos abrigos, no valor de R$ 720 mil, ainda não havia sido pago. Ainda, segundo o órgão, faltam produtos de limpeza e alimentos nas casas. A Prefeitura justificou o atraso e o repasse da verba só vai ser feito quando todos os abrigos provisórios estiverem legalizados. E agora a gente muda de assunto. Eu tenho uma dica para você que vai fazer o SIS ou o vestibular da UEA. O prazo das inscrições e também para o pagamento do boleto acaba hoje. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda, bom dia. Como as inscrições podem ser feitas? As pessoas têm que se apressar, né? Só tem até essa sexta-feira. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, as inscrições deverão acontecer exclusivamente no portal da UEA, viu? www.uea.edu.br. O valor da taxa de inscrição do vestibular, da UEA custa R$ 100, já do sistema de ingresso seriado custa, é claro, aí R$ 70. Na verdade, são 5.732 vagas disponíveis aí, tanto para os indígenas quanto para pessoas com deficiências. É importante salientar, viu, Adriane, que aquelas pessoas que não possuem condições financeiras e que se inscreveram no site para serem isentos, a lista já está disponível também no portal. As provas da UEA, do vestibular da UEA, acontecem nos dias 22 e 23, nos dias 22, conhecimentos gerais, nos dias 23 de outubro, conhecimentos específicos e também a temida redação. Já no dia 24 de outubro, acontece a prova do sistema de ingresso seriado com aquele mesmo critério de sempre. Os portões fecham 12h50 e, é claro, a prova inicia 1h da tarde. É importante salientar que hoje se encerra as inscrições, é melhor correr, viu? Porque a gente sabe que nesse momento o site fica bastante congestionado. Por isso, os pais precisam alertar os filhos para realizar esse cadastro ainda hoje. O do sistema de ingresso seriado, só para a gente reforçar, custa R$ 70 e do vestibular da UEA custa R$ 100. Muito fácil, né, Adriane? Você ingressar no sistema de ingresso seriado e também participar aí do vestibular da UEA. Uma ótima oportunidade para quem quer ingressar em uma faculdade pública. Eu volto com você. Tá certo, Amanda. Obrigada pelas informações. E daqui a pouco tem nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1. E no roteiro do dia de hoje, a gente te leva para um passeio no Museu do Seringal. É um instante só, não saia daí.